Papo de Criança com Cláudia Mascarenhas. Se seu olhar muda, tudo muda. Apoio Instituto Vive Infância. Papo de Criança. Olhar a criança, olhar o seu ponto de vista. Fala-se tanto sobre a criança, faz-se tanto pela criança, mas será mesmo que temos escutado o que realmente são as diversas infâncias? Temos escutado as crianças? O Papo de Criança com Cláudia Mascarenhas é uma oportunidade para falar sobre as diversas infâncias e da criança como criança, a partir de suas delicadezas e também suas chateações. Aí vem o Papo de Criança com a Cláudia Mascarenhas. Olá, eu sou Cláudia Mascarenhas com mais um bate-papo de criança. Se seu olhar muda, tudo muda. E para falar do que realmente pode dar certo, a gente trouxe a Estratégia Brasileirinhas e Brasileirinhos Saudáveis, uma parceria entre a Fundação Oswaldo Cruz e o Ministério da Saúde no ano de 2009, mais precisamente em outubro de 2009. Para falar sobre essa iniciativa, a gente tem aqui duas profissionais incríveis, Liliane Mendes Penello, que é coordenadora técnica da Estratégia Brasileirinhas e Brasileirinhos Saudáveis. Ela é médica psiquiatra, mestre em saúde pública pela Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, Fundação Oswaldo Cruz. Ela é psicoterapeuta de grupo pela Sociedade de Psicoterapia Analítica de Grupo do Estado do Rio de Janeiro. Ela é especialista em gestão hospitalar e em gestão da ciência, tecnologia e inovação em saúde pela ENSP Fiocruz. Liliana Maria Planel Lugarinho, ela é coordenadora executiva da Estratégia Brasileirinhas e Brasileirinhos Saudáveis. Ela é médica, mestre em saúde pública pela Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, Fundação Oswaldo Cruz. Ela é especialista em regulação da saúde suplementar pela Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro. Eu quero que vocês escutem e possam se deliciar com essa experiência de altíssima sensibilidade, competência que essa iniciativa trouxe para pensar a saúde integral da criança. Com vocês, Liliane e Liliana. Olá, eu sou Cláudia Mascarenhas, com mais um bate-papo de criança. Se seu olhar muda, tudo muda. Eu estou numa sala com uma parede verde de um lado, uns quadros, do outro lado uma estante de livros. Tenho um lenço no pescoço, hoje estou com uma blusa marrom. E hoje botei batom em homenagem às nossas convidadas, que são convidadas muito especiais. Liliane e Liliana. Podem falar como é que vocês estão aí? Ah, sim. Então, eu sou a Liliane, estou aqui com uma blusa cor de vinho, que é uma cor que eu gosto muito, e estamos gravando, Liliana está aqui ao meu lado, em seguida ela vai também se apresentar. A gente está numa sala aqui na minha casa, né? Um escritório, temos aqui um quadro todo florido atrás, e estamos num ambiente de muita alegria por estar podendo hoje estar aqui, Cláudia, compartilhando com você esse papo de criança, né? Com as pessoas que vão aqui, estão aqui nos ouvindo, né? Podendo estar junto conosco nessa caminhada. Eu sou Liliana, estou com uma blusa estampada, mas assim, o que eu queria mais falar sobre da alegria de estar aqui contigo, Cláudia, de fazer esse papo de criança e de ter uma possibilidade de encontrar com a Liliane e a gente conversar sobre a nossa trajetória, que já são muitos anos, e é sempre uma alegria. Eu acho que essa palavra alegria é uma palavra que realmente a gente está compartilhando, todo mundo aqui, com vocês também, porque eu tenho, especialmente eu e talvez muitas outras pessoas, a gente tem uma admiração muito especial por esse trabalho que vocês
realizaram, realizam. E aí eu queria que vocês já começassem contando para a gente como foi o processo da construção disso que a gente chama carinhosamente, e que vocês nomearam de uma forma muito bacana, estratégias brasileirinhas e brasileirinhos saudáveis. Eu queria muito escutar vocês hoje, eu acho que todo mundo vai gostar demais dessa ideia de ouvir o que pode dar certo. É disso que se trata, não é? É isso, é disso que se trata. A gente, inclusive, se animou muito, Cláudio, de estar aqui hoje, exatamente porque a gente acredita, né? Acredita com muita firmeza, né? De que esse trabalho é um trabalho que deu certo e que pode continuar dando certo, né? Ele tem uma continuidade possível e está sendo realizado, né? De alguma maneira está caminhando. Nós vamos chegar lá. Mas você pediu que a gente contasse um pouco a história, né? Essa história, na verdade, ela remonta a 2007, ainda no governo do presidente Lula, quando ele lança, né, para todo o governo todo a questão do programa de aceleração do crescimento. Não sei se você lembra disso, que foi chamado de PAC, né? Sim, Lembra sim. disso? Aham, sim. Quando ele lançou o PAC, ele lançou para o governo federal para que todos os ministérios apresentassem um planejamento, né, pensando no que mais poderiam fazer, né, para ajudar o país, ajudar o Brasil, né, a atingir de uma forma mais articulada e mais rápida o seu desenvolvimento sustentável, né? Do ponto de vista da saúde, naquela época era o ministro Temporão, né, foi feito um planejamento, do qual resultou um documento que pode ser acessado até hoje, chamado Mais Saúde. Nesse documento, você tinha ali 7 eixos de funcionamento, né, de caminhos de trabalho. Um deles estava vinculado ali à atenção básica, todas as ações de atenção básica. E naquela oportunidade, então, a gente percebeu que estava assim, mais do que na hora de, dentro daquele eixo, a gente trabalhar o que naquele período a OMS vinha trazendo, a Organização Mundial da Saúde, vinha trazendo como uma preocupação maior, que eles chamavam de Early Child Development, né? O ECD, né? E que aqui no país a gente tinha assim, uma série de iniciativas regionais, né? Ou municipais ou estaduais, no sentido de preocupação com o desenvolvimento das crianças, especialmente na primeira infância, mas ainda não tínhamos uma política nacional, digamos assim, né? Uma linha condutora nacional para esse trabalho. E daí nós fizemos, então, essa proposta, né, de começar esse trabalho ali, naquele locus, né, que era o eixo da atenção básica, né? E já considerando para a organização, para a montagem dessa estratégia, algumas outras políticas das quais a gente já vinha participando, né? Como a Política Nacional de Humanização, a PNH. Lembram também da PNH, né, que em 2004 teve lá todo o seu auge, né, trazendo lá os seus princípios, suas diretrizes, né, suas maneiras de fazer. A gente participou muito disso, e isso, então, favoreceu a montagem dessa estratégia, assim como também a política nacional voltada para a inovação e ciência, tecnologia e inovação, porque a gente queria chamar a atenção que a estratégia, embora mais voltada para tecnologias relacionais, digamos assim,
né? Em nenhum momento a gente poderia desconsiderá-las como inovações tecnológicas, tá certo? Então, a gente fez aí uma articulação nesse sentido na hora de montar a estratégia que, repetindo, começou em 2007 e só em 2009 teve o seu nascimento, digamos assim, formalizado com uma portaria ministerial, em outubro de 2009. Né? Sim. Liliana vai falar, eu queria chamar a atenção para duas coisas super importantes, Liliane, que você já trouxe. Uma era uma política de coordenação entre os ministérios, né? Havia uma linha coerente de coordenação entre os ministérios. Isso era uma coisa importantíssima para a saúde, né? Para qualquer política de saúde. E a outra era uma ideia de uma política nacional, né? De apoio, de defesa, de promoção da saúde da infância e do adolescente. Né? Então, acho que eu quero chamar a atenção, isso também na sua fala que você já traz, que isso não se constrói da noite para o dia. Né? É sobre esse aspecto que é importante chamar a atenção, que uma política que aparece em muito pouco tempo, ela certamente tem pouquíssima ou quase nenhuma participação da população, que é muito importante, e também dos seus técnicos, talvez mais valiosos dessa população, né? Liliana, e você aí? Então, quando começamos a operacionalizar no território a EBBS, a estratégia, foi colocado em 5 das macro-regiões. Isso nos permitiu ter uma profunda entrosamento com a educação, a assistência social, principalmente, e conhecer as diferenças regionais que impactariam certamente as necessidades da população em relação às crianças, e a gente, naquela fase, se voltava mais para a primeira infância. Então, fomos aonde? No sertão de Pernambuco, aonde realmente a falta d'água em algumas regiões, nos sítios lá do sertão, nem assim, era bem difícil. Estivemos em Rio Branco, onde, pelo contrário, as inundações se tornavam uma situação de calamidade. Estivemos em Campo Grande, onde havia e há ainda 3 aldeias indígenas urbanas, e foi com um casal de gêmeos indígenas que tinham falecido que a gente começou o trabalho. No Rio de Janeiro, a gente fez isso em populações vulneráveis metropolitanas, das áreas de comunidades mais vulneráveis, e em Florianópolis nós tínhamos aquele que já estava, a princípio, uma situação já estabelecida, mas também trouxemos essa interação entre educação e assistência social, coisa que não acontecia. Assim, para nós, né, foi assim uma experiência riquíssima, foi rica para o território. Até hoje a gente mantém alguns contatos e assim saber das necessidades e das dificuldades, por exemplo, ali em Rio Branco, onde aconteciam essas inundações, logo depois tinha epidemia de dengue. O que se fazia? Retiravam as balanças pediátricas, retiravam tudo isso dos consultórios para poder atender as pessoas com dengue mais facilmente.
E isso a gente começou a ver, a questionar e a dialogar com eles se realmente era necessário, porque você retirando a parte, né, voltada para a criança, se aquilo realmente não fazia um parênteses, isso não é tão importante, né? E na cidade do sertão de Pernambuco, nós tivemos uma acolhida, era uma cidade pequenininha, é um município de 12 mil habitantes, onde toda a população se voltou para trabalhar com a gente. E então elas participaram de uma pesquisa sobre renda daquelas crianças e puérperas e mais de criança até 5 anos. Pesaram e mediram as crianças todas para nós e mandaram os dados para o Fernandes Figueira para a gente fazer a manipulação. Foi uma coisa assim, maravilhosa. Quando nós fomos iniciar e estabelecer, a Caixa dos Conselhos estava muito mais cheia e pessoas querendo participar. Foi uma coisa muito linda. Foram experiências assim, muito significativas. Isso já desde o início. Sim, porque vocês trazem aí uma preocupação e uma ação clara em relação à diversidade da população, porque falar população brasileira parece que é muito abstrato isso. O que é essa população? Quase um ente abstrato, né? Então, assim, a diversidade, considerar numa política pública, né, de saúde, a diversidade, né, em relação às diversas infâncias é fundamental, né? Isso também que a gente conversou aqui com Paulo Bonilha, foi o último convidado nosso. E aí, já emendo com essa ideia da necessidade das políticas se intercruzarem, né? Porque a realidade brasileira, pela diversidade, pela desigualdade, né? Enfim, por tudo, ela tem uma complexidade que, se não tiver essa integração das políticas, não dá em nada, né? Então, assim, como é que foi a relação das estratégias, né, com as outras políticas, né? Da saúde da criança, né? Enfim, como é que foi isso? Se vocês podem dizer, né? Assim, é muita coisa que eu quero perguntar para vocês, muita coisa, porque é impressionante como as estratégias têm uma consistência, digamos assim, uma consistência política, uma consistência teórica, uma consistência metodológica, muito interessante. Então, enfim, estou tentando aqui fazer das tripas coração para que vocês possam ter mais tempo para falar. Então, retornando só um pouquinho, Cláudia, no que a Liliana falou, esclarecer um pouco mais, digamos, o lugar institucional, né, do desenvolvimento da estratégia, porque, na verdade, o que se colocou com a formalização dela foi um trabalho articulado do Ministério com a Fundação Oswaldo Cruz, né, com a Fiocruz. Então, ficou por conta da Fundação Oswaldo Cruz a coordenação técnica do trabalho, tá certo? E isso a gente acabou localizando no Instituto Fernandes Figueira, no IFF, né? Então, todo o trabalho se desenvolveu nessa relação Ministério, Fiocruz e IFF, né? Que se desenvolveu da melhor maneira, foi muito interessante. Agora, em relação a essa articulação que você perguntou, voltando também um pouquinho atrás, você vê que entre 2007 e 2009, esses 2 anos, a gente não pode pulá-los assim, porque aconteceu muita coisa aí, né? Essa portaria,
ela deixou assim, muito clara, a gente colocou isso, né, da importância da gente trazer para perto da gente as pessoas que já estavam trabalhando, não é? Com as questões da criança e com experiências bem-sucedidas e também não tão bem-sucedidas, mas com reflexões sobre isso, né? Que a gente pudesse, então, aproveitar, trazer as pessoas, né? Fizemos inúmeras oficinas grandes, né? Com participação, sei lá, de 80, 100, 120 pessoas do Brasil todo, né? E aí eram pessoas que vinham representar, por exemplo, as sociedades médicas, sociedade de enfermagem, de assistência social, para dentro da saúde, tudo que você puder pensar, e para fora também. O pessoal que já vinha trabalhando com o sistema todo de garantia de direitos, né? Então, o pessoal da área do direito esteve junto conosco, já vinha daí Ministério do Trabalho, né? Gente dos esportes. Quer dizer, reunimos ali um grupo de pessoas que nos fez pensar no tanto de ações, que é isso que você está dizendo, né? Que a gente precisava, de alguma maneira, articular, coordenar. Então, o que a gente fez? A gente começou pelo próprio Ministério da Saúde. Então, quando a gente falou assim, bom, vamos ver as ações que o Ministério já realiza nesse momento para cuidar das crianças. Acredita, Cláudia, que a gente até brinca que a gente fez a meia maratona de Brasília, né? A gente chama assim, uma meia maratona de Brasília, para dentro do próprio Ministério, participando de todas as reuniões em todos aqueles departamentos e coordenações, e levantamos ali 349 ações voltadas para cuidado com a criança, naquele momento ainda. Né? Agora, se você me perguntar, o departamento tal, a coordenação tal, ela conhece bem o que o outro ali ao lado está fazendo? Não, eles não conheciam. Né? E não é porque não tinham de conhecer, é porque exatamente não havia ainda, né, um trabalho pensado de articulação disso. Então, você veja só, isso só para dentro do Ministério da Saúde. Né? E você imagina para fora disso, né? Primeiro dentro do próprio governo federal, né? Os seus ministérios, que a lógica ali era fazer uma coordenação por meio da Casa Civil da Presidência da República. Seria a instância de coordenação desse trabalho interministerial voltado para o trabalho com as crianças. Né? Imagina depois a gente sair disso, né, para um pacto interfederativo maior, que foi o que a gente construiu, e que é isso que a Liliana falou. Né? Como construir? Como chegar lá na ponta? Né? É claro que a gente teve a ajuda do CONAS, né, do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, do CONASEMES, né, dos secretários municipais. Como é que a gente escolheu esses municípios, que representavam, então, de alguma maneira, essa diversidade brasileira, né, para chegar lá no território e poder, então, se apresentar, né, com essa perspectiva de construir, né, alguma coisa articulada para atender as nossas crianças nessa diversidade. Né? Não foi fácil. Não foi fácil, mas é possível, né? O que é fácil, na verdade, em termos de política pública? Mas, assim, eu digo que vale super a pena as pessoas irem na internet e pegarem as publicações, porque quando eu falo da consistência, né, e há muita publicação que vocês fizeram também, muito artigo, muito estudo foi publicado sobre isso. Então, o que traz, né, um nível de compromisso, de seriedade, de formalização muito especial, realmente muito especial.
Eu vou passar o programa todo elogiando, porque não é de outra forma, realmente, sabe? E a mim, eu não sei se eu estou adiantando muito as coisas, vocês me interrompam, me corrijam aí nas minhas perguntas ou nas minhas observações. Mas uma coisa que a mim, eu sou psicanalista também, né? E a mim me foi muito importante, e cada dia isso tem mais importância no meu olhar da psicanálise, ou do que a psicanálise pode contribuir, essa interseção que vocês fizeram de uma forma muito interessante entre, né, teorizações que normalmente são vistas como a pensar unicamente da questão do singular, do sujeito, né? Enfim, intramuros, eu posso dizer assim, ou dentro de uma sala, com uma política pública, né? Uma prática efetiva e concreta, materializada em política pública, né? Então, vocês usaram conceitos de Winnicott que são extremamente valiosos para todos nós, e para uma política pública, eu imagino que também é algo que me agrada muito, né? Pensar essa interseção do que se pode contribuir aí, porque a gente vê de cara que é um olhar também singularizado, a política é feita para cada um que está participando ali da população, né? E vocês quiserem falar mais alguma coisa sobre isso, usam noções do ambiente suficientemente bom, né? Enfim, enfim, ambiente facilitador, não é? A partir da noção winnicottiana de ambiente, e por aí vai. Então, eu gostaria de, né, compartilhar com vocês como foi a possibilidade de fazer uma ação intersetorial que fosse de fácil manejo. Então, nós fizemos comitês onde a gente colocava uma questão concreta, era o caso de alguma criança ou de algumas crianças, onde a educação, a assistência social e alguns outros, às vezes, era a questão do urbanismo também entrava, mas era bem localizada. Por exemplo, em Campo Grande, a gente tinha o pessoal da educação, tínhamos a assistente da comunidade, era uma pessoa que era representante da comunidade onde moravam essas crianças indígenas, participando desse grupo, onde o pessoal do CRAS participava. E foi mais simples, assim, Cláudia, do que você ter, na verdade, uma portaria entre diferentes secretários, porque aquilo meio que engessa no início. Se você tem um grupo de pessoas trabalhando por uma causa comum importante, que eles veem a importância disso, depois da gente conversar bastante, foi a maneira que a gente teve de penetrar no território e conseguir, posteriormente, ter essa portaria dos secretários. No início, foram comitês locais, simples e extremamente efetivos. As pessoas todas muito interessadas na melhoria da qualidade das crianças, da vida, da sobrevivência das famílias, porque você não tem como separar, como você mesma disse. Na verdade, a saúde ela participa em todas as políticas, né? Porque ela decorre não só de uma situação genética, e sim uma interferência ambiental muito importante. Eu acho que o que a Liliana está trazendo como foi que a gente trabalhou isso que você estava falando, Cláudia.
dizer, como é que a gente juntou um conceito a uma prática, né? Como é que a gente foi trabalhar o ambiente facilitador à vida, né? É muito importante isso para a gente, né? E aí tem também uma história, no caso minha particular, por trás disso, que é a experiência psi, digamos assim, né? Eu sou médica psiquiatra, né? Trabalhei durante 25 anos no Instituto Felipe Pinel, aqui no Rio de Janeiro, né? Participei de todo o processo da reforma psiquiátrica, né? Junto com a reforma sanitária brasileira, né? E eu acho que eu pude, ali dentro, também ocupando cargos de gestão, ao mesmo tempo que não, em nenhum momento me liberei, digamos assim, da clínica, né? Essa articulação entre clínica e gestão, de você poder perceber o quanto que uma política pública voltada, né, para atenção, suporte ao início da vida, né, ao que você estava falando, né, esse processo todo de individuação, digamos assim, né, um olhar atento para isso, faz toda a diferença na trajetória de vida das pessoas, né? Então, ali a gente trabalhava com situações de adoecimento muito graves, né? E, às vezes, assim, acompanhando pessoas por muitos e muitos anos, né? Pacientes e seus familiares, usuários e seus familiares, e a gente notava claramente que a própria reforma psiquiátrica ela precisou, né, estrategicamente também, de focar a retirada dessas pessoas dos manicômios, dos asilos, né, daquela institucionalização ali que acabava com a sua individualidade, com a sua posição como cidadão, né? Mas essa parte inicial, né, que é exatamente da promoção da saúde mental, a gente tem até um pouco de medo de falar sobre isso, porque tem pessoas que entendem isso de uma maneira não tão boa, digamos assim, não suficientemente boa, né? Mas, assim, a gente entende que é fundamental esse trabalho, né? No início da vida, né? E, com isso, a gente levou para essa questão da estratégia essa junção, essa articulação do que a Liliana estava falando aqui, né? De saber que a política de saúde, né? Que o trabalho com a saúde é um trabalho em leque, né? Se você pega aquele modelo, né, da determinação, dos determinantes sociais, melhor dizendo, né, da saúde, você vai ver, né, todos eles impactando sobre a vida das pessoas, né? Mas numa visão muito clássica, digamos assim, aquilo impacta sobre um indivíduo, né? O que nós estamos conversando aqui é que há um momento dessa trajetória, desse desenvolvimento, e que você ainda não pode falar de um indivíduo, não é verdade? Você não está falando de impactos diretos sobre uma criatura que já atingiu a sua individuação, né? Você está falando de um momento, muitas vezes, que é essa mutualidade, que é esse bebê junto com quem está cuidando dele, né? Seja a mãe, seja o pai, seja qualquer outro cuidador, né? Isto não é muito percebido, né, Cláudia? A gente da saúde mental consegue enxergar melhor isso daí, né? Outros profissionais não têm tanta facilidade. Então, eu brinco sempre que talvez a maior articulação entre a reforma psiquiátrica e a reforma sanitária seja este encontro, né, neste modelo de determinante de saúde, em que você precisa atentar para toda a trajetória do novo ser que chega ao mundo, né, que chega a este mundo e que precisa de um cuidador, né, precisa de alguém disponível, né, para fazer esse cuidado, para que ele se torne também, né, se torne um humano capaz, né, com todas as suas potencialidades, para experimentar esse mundo, para viver esse mundo de forma
mais criativa possível, né? Então, a gente buscou, assim, também conceitualmente, fazer essa articulação, e eu acho que aí o Winnicott nos ajudou muito. Ele trouxe elementos muito importantes para nos ajudar nessa articulação, e o ambiente facilitador ele veio por causa disso, né? Porque aí é o cuidador, né, que vai fazer essa primeira facilitação, esse primeiro favorecimento, né? Ou não, porque vivendo um ambiente de muitos impactos negativos, como esses que a gente está vivendo hoje, né? Um exemplo seria essa situação que a gente vive da pandemia hoje, né? Com os pais, os familiares impactados por todas as dificuldades financeiras, né? De toda ordem, como é que vão estar bem o suficiente, né? Para fazer esse cuidado com a delicadeza, né? Que é necessária para esse processo, né? Então, essa é uma questão super importante, sim. E uma outra coisa que é na mesma linha é o cuidado com quem cuida daquela criança. Tentar retirar as questões de discriminação muito presentes no dia a dia. Assim, das dificuldades, às vezes, até para matricular uma criança na escola quando os pais perderam os documentos. Você tem inúmeras situações, a gente viveu elas todas na nossa prática do piloto. Então, trazer a partir da PNH, a gente tem o cuidado com o cuidador profissional e trazer esse mesmo acolhimento a quem cuida da criança, porque para ele passar essa experiência de ser um cuidador, ele tem que ser cuidado. Não tem jeito. Sim. Ou seja, essa integralidade que é fundamental, não dá para você pensar que você está fazendo uma política para a criança enquanto os pais dela estão com fome, estão desempregados, enfim, não tem nenhuma condição mínima de acolher a própria criança, não é? Assim, às vezes a gente vê e ouve algumas ideias, né, dessa ordem, o que é muito, muito complicado mesmo, né? Como o contexto, no caso da criança, e quanto menorzinha a criança, mais impactante é esse contexto, né? Durante essa pandemia, a gente tem conversado muito, eu tenho conversado muito com as pessoas sobre essa ideia de que muitas vezes a gente não consegue ver a ligação tão direta, mas é uma ligação direta. Eu digo assim, olha, uma canetada, né, de alguém que está numa função de comando nacional impacta na sala de estar, ou na CIA que tem sala, mas impacta na casa, ou impacta no local, na rua, né, que essa criança está, impacta diretamente, né? Há uma relação absolutamente direta e rápida sobre isso, né? Em termos da saúde integral, né? Considerando a saúde mental e a saúde integral dessa criança. Outra coisa que foi muito importante, talvez vocês queiram falar alguma coisa antes, mas assim, vocês querem trazer para a gente as principais ações, digamos assim, o que vocês consideram hoje, olhando, né, esses 10 anos para trás, né, que principais ações, as estratégias, né, vocês podem citar para a gente? Eu queria voltar só um pouquinho a essa questão do cuidado, né? Até para cuidadosamente colocar, né, para os nossos profissionais, porque às vezes a gente faz uma certa confusão, Cláudia, de cuidado com você conseguir colocar em ação boas práticas, né?
E não é disso que a gente está falando, né? A gente está falando de uma coisa muito maior, mesmo quando a gente está dirigindo para o cuidador profissional, né? A gente não está falando em boa prática, né? A gente tem uma ideia do cuidado, e é importante, eu acho, a gente assinalar, que a gente foi estudar essa questão do cuidado essencial lá com o Leonardo Boff, especialmente, ele foi a pessoa que trouxe isso para a gente de uma forma mais... que a gente dividiu mais, compartilhou e pôde estudar melhor, que é essa ideia de que o cuidado, ele é, na verdade, ele é transmitido, né? Ele é transmitido numa experiência, numa vivência, né? De humanos em ação, tá certo? Então, se a gente não consegue, né? Num processo de formação de pessoas para lidar com a saúde da criança, né? Sabendo que como dizia o Winnicott, né? Não existe um bebê sozinho, né? Uma criança sozinha, ela não existe, ela está sempre acompanhada, quando pequenininha, por um cuidador. Então, a gente tem que ter essa visão de que esse trabalho do cuidado tem que passar por aí, por uma experiência muito, muito próxima, né? De ouvir essas pessoas, né? De ter um espaço. Por isso que na nossa tríade lá, né, digamos assim, de operadores conceituais, né, a gente colocou aí o cuidado como um paradigma, na verdade, uma coisa maior, um princípio que baliza tudo, né? Mas nós temos em seguida a questão da grupalidade, né? Da capacidade de trabalho conjunto, né? Compartilhado, feito dessa forma cuidadosa, né? Então, assim, a gente tem essa questão, né, do cuidado, da grupalidade e da cartografia, que eu acho que era uma coisa importante da gente colocar antes de partir aí para as ações, não é? Porque todo esse levantamento cuidadoso, né, dos espaços, todos dos territórios, né, ele foi feito com esse entendimento da cartografia, mas também da cartografia social, né? Você não vai para os territórios, primeiro achando que você sabe tudo, porque você não sabe tudo definitivamente. Você vai chegar lá para saber das coisas, né? Você vai lá se colocar de uma forma mais aberta possível para escutar tudo que você puder, para enxergar tudo que você puder, para experimentar tudo que você puder, né? Então, eu acho que tem essa questão, né, de que essa cartografia que a gente está falando não é um mapeamento de recursos do território, né? Você chegar a saber se tem escola, se tem creche, se tem creche, se tem isso, se tem aquilo, se tem posto de saúde, se tem... Não é isso, isso é importantíssimo, a gente tem que fazer isso, mas a gente tem que chegar lá para tentar ver tudo isso, mas ver como é que estão como é que está o contato entre né? Todos esses dispositivos, como é que as pessoas que estão ali se relacionam, como é que está essa rede de relacionamento, a gente chamava muito de rede quente, rede fria, né? A gente fez muito esse exercício, né? Nos territórios, né? Com as pessoas que estavam ali trabalhando com a saúde da criança. Então, vamos lá, vamos fazer aqui um exercício e vamos dizer, no seu espaço de trabalho, como é que está aí esse... E aí a gente usava linhas coloridas, né? Para as pessoas desenharem e formarem ali os seus novelos ali coloridos, né? Aqui está quente, aqui está frio, aqui precisa melhorar, porque depois você olha e vê, né? Você enxerga naquele mapeamento ali que você fez, mas assim, se colocando, ouvindo, né? Do que realmente precisa ser modificado, né? Para que essa linha de cuidado chegue realmente onde é o objetivo dela, né? Onde ela quer chegar. Então, acho que isso é importante. Uma outra prática que eu acho que foi fundamental e que deveria ser mais aproveitada foi a questão da visita domiciliar de
vários profissionais, cada um da sua área. Isso nós começamos com as crianças que nasceram com a síndrome da Zika congênita. Porque uma coisa é aquilo que você escuta falar. Essa criança vai sempre também, ela tem uma bolsa, está tudo bem. Quando você vai no domicílio e vê as relações intrafamiliares e as relações, às vezes, com esses dispositivos e equipamentos da cidade, você acaba revendo muita coisa. Assim, fundamental isso. Eu acho que assim, o que a gente pode tirar disso é que nem tudo que está constando, né, nesse mapa, não na nossa cartografia, mas na cartografia oficial, nem sempre reflete a verdade do usuário. Eu preciso pedir a vocês para a gente parar um pouquinho nessa questão do que é a visita domiciliar, né, desse tipo de trabalho, né, de ação, eu diria assim, extremamente delicada, né, que eu sei que vocês fizeram com todo o embasamento e com uma construção metodológica e científica, eu digo metodológica, cumprindo, né, com a criação de uma metodologia muito específica para isso, que é muito diferente de você chegar no território e você fazer um programa de aplicação de testes para avaliar o que está acontecendo com essa mãe, com esse bebê, enfim, aí você tem toda uma programação de uma aplicação de testes que não são contextualizados, inclusive, né? São muitas vezes testes importados de universidades absolutamente sérias, mas no contexto delas, né? Enfim, então, eu queria marcar essa diferença, né? Que vocês falassem dessa diferença, e uma coisa que vocês duas estão trazendo de uma forma muito importante, eu quero chamar a atenção, de que há uma diferença muito grande num trabalho, quando você chega numa visita domiciliar e você acha que você, por ter um conhecimento talvez acadêmico, você sabe mais do que aquela pessoa que está vivendo a realidade dela. E por isso você tem que ensinar essa pessoa, né? Ouvi dizer, por exemplo, que a gente vai chegar na casa de uma mãe, ensinar uma mãe a brincar com o seu filho, é de uma... Eu não sei nem que palavra eu posso usar para isso, não vou, eu acho melhor não qualificar. Mas, assim, eu acho que seria bem interessante vocês contarem para a gente sobre isso, porque é de uma diferença enorme isso que vocês desenvolveram em termos do cuidado e da metodologia para esse cuidado. Pois é, então, a Liliana já trouxe esse exemplo, digamos, ele ficou num momento bem adiantado no trabalho da estratégia, né? Ele foi acontecer, Cláudia, agora, mais recentemente, nas questões como a Zika congênita, né? Porque aí nós, inclusive pessoalmente, né, participamos dessas visitas, né? Então, há um tempo atrás, a gente fazia muito mais as discussões de caso, com discussão com as pessoas que estavam lá, né, presentes, os profissionais, mas a gente nem participava diretamente. Na questão da Zika, se colocou essa possibilidade, né? Nós tivemos em vários municípios do Nordeste brasileiro, de 6 estados do Nordeste brasileiro. Nós trabalhamos essa estratégia a partir de 2017, né? Fizemos um piloto aqui no Rio de Janeiro em 2016, já temos uma publicação sobre esse piloto feito aqui, né, sobre a Zika. Depois disso, com o piloto realizado, o Ministério interessante que a gente pudesse contribuir com uma estratégia de fortalecimento da atenção, né, às famílias e às crianças com a síndrome congênita, que começou em 2017, então
2017, 2018, 2019. Finalizou em 2019. Então, nesses 3 anos, a gente pôde estar assim, muito, muito perto, né? Viajávamos muito, estávamos muito perto das pessoas, dos técnicos, dos profissionais que estavam cuidando desses casos, dessas crianças no seu território. Então, a gente pôde, anteriormente, né, a ida à casa das pessoas, conhecer aquela situação com mais, digamos assim, com mais profundidade, né? Perceber a delicadeza de uma série de questões ali, né? De dentro da família, né? De questões, né? Por exemplo, vou aqui só citar uma situação que a gente ficou muito mobilizada até, né? Uma mãe que teve uma criança com uma síndrome, então, teve a síndrome congênita, logo em seguida ela engravidou e teve uma outra criança, e já tinha 2 crianças mais velhas, eram 4 crianças, né? Essa mãe, ela estava tão tomada por essas questões com a menina adoecida pela Zika, que a relação dela com o filho mais velho era assim, era de compartilhar esse cuidado. Então, o menino, ele ia à escola quando era possível ir à escola, porque na maior parte do tempo ele ajudava a mãe no cuidado da irmã, né? Não tinha um pai presente, não tinha um companheiro presente, tinha uma avó presente, mãe da mãe, que amamentava o filho mais novo, o neto mais novo. Quando nós soubemos disso, né? E a usuária de medicação. E era uma pessoa com transtornos psíquicos que utilizava o medicamento, né, para esses transtornos. Talvez até a amamentação, se a gente não conseguiu, naquele momento, né, identificar completamente, mas talvez até aquele leite fosse resultado do tipo de medicamento que aquela senhora estava tomando. Olha a gravidade e a delicadeza da situação, Cláudia, porque aquele bebê ali era uma criança de 1 ano e 8 meses, acho que não tinha 8 meses, entre 1 ano e 6 meses, 1 ano e 8 meses, que estava sendo cuidado assim, porque a mãe estava totalmente tomada pela irmã de 3 anos e meio. O irmão mais velho, então, era o parceiro para esse cuidado, e o outro irmãozinho de 8 anos, 8 para 9 anos, no dia que nós fomos lá conversar, a mãe não se lembrava do nome dele. Quando nós pedimos para ela apresentar a família, etc., ela disse assim, bom, tem aqui esse menino, né? Mas não sei, não estou lembrando o nome dele. Estou lembrando o nome dele. Aí o menino disse o nome dele, né? Eu sou fulano, de tal, e tal, e tal. Se aprontou todo, botou o uniforme da escola, chegou lá todo bonito, para que a gente pudesse dizer para ele que estava bonito, que estava ótimo, ele está ali com a gente, e contribuindo e tal. Mas você vê, antes disso, a gente precisou estar com os profissionais para conversar sobre essa história. Quando a gente chegou lá, a gente chegou se apresentando, quer dizer, no caso fui eu, né, da estratégia, mas mais uma pessoa do Ministério, e as 2 pessoas que foram já eram técnicas de referência dessa família, tá certo? Um nível total aí de entrosamento, de confiabilidade, né? Acho que confiança é um bom nome para isso, né? Para que a gente pudesse ser, então, apresentado e dissesse o que a gente estava fazendo ali, né? E como é que a gente queria contribuir e poderia, né? No sentido dessa articulação maior para fora, porque ela estava ali precisando naquele momento e precisava de muita coisa, né? Então, para você ver, é só um exemplo, né, da delicadeza das situações para esse manejo, né? Assim,
eu poderia talvez sintetizar que visita domiciliar não é um checklist. Você tem que estar absolutamente aberto, olhando, tentando interagir com aquela família. Não é preencher dado, não é preencher qualquer questão. É uma outra... A gente até faz isso, né? Porque tendo uma todas as informações, então você até faz. Depois Né? faz, tudo bem. preenche tudo que for necessário. Faz os ecomapas, Mas faz as coisas todas. a abertura para prestar atenção naquilo que você está vivenciando é que importa. Foi olhar da Liliana em cima do que estava acontecendo. Senão, todo mundo, essa família é ótima. Sim, ou seja, não precisa estar fechado num questionário para que também vocês tenham dados, né? Vocês podem ter dados e estarem totalmente aberta na relação, na interação, e esses dados, o que são dados, digamos, epidemiológicos ou dados, enfim, dados, né, como se fala, né, nome, idade, trabalho, e essas questões todas fazem parte de uma pesquisa, com certeza. Mas é diferente de um checklist. Você pode fazer a posteriori. A posteriori. É muito mais importante do que você chegar numa família e olhar o que você vai preencher. Sim. E nessa minha função horrível de dizer, bom, que vocês gostariam, agora no nosso finalzinho aqui, né, de deixar assim como uma coisa que para vocês importa muito que as pessoas saibam sobre as estratégias, né? Assim, o que para vocês vocês gostariam de deixar gravado aí para as pessoas? Cláudia, eu tive pensando bastante sobre isso, sabe? Achei que essa nossa conversa hoje era uma conversa assim, muito importante para a gente, de reflexão mesmo todo esse tempo, né? Então, primeiro, acho que deixar marcado a importância de ter podido contribuir com a formulação e com a implantação da política no que foi possível, né? Todo esse processo de formação desses consultores estaduais que estiveram conosco, que nos ensinaram tanto, que nos ajudaram tanto, né? E que, até hoje, é interessante a gente registrar também, a gente participa de um grupo chamado Sempre Consultores da PNAESC. Fazemos parte desse grupo, né? O Paulinho Bonilha está lá, né? Nosso querido Paulinho Bonilha, né? Os nossos consultores estão lá, né? O pessoal da IBBS, né? Está lá, né? Então a gente continua compartilhando muita coisa e enfim, é um espaço maravilhoso que eu acho que a gente tem que marcar, que continua acontecendo. E nesse espaço a gente tem notícias ótimas, porque você está falando no que dá certo, né, na continuidade, a gente tem ali pessoas, muitas delas ligadas às universidades, né, que levam tudo isso para os seus alunos, para a formação dos colegas médicos, para a formação de outros profissionais de saúde, né? A gente tem essas experiências na Bahia, aqui no Rio, em outros locais, né? Então, essa coisa se continua, tá certo? Não tem como, isso você vai ouvir desses consultores, dessas pessoas que participaram desse processo, quer dizer, isso não ficou para trás, né? Isso não acabou, isso não parou. Quem participou disso tem isso entranhado, digamos assim, está na sua história, e isso se continua nas ações, né? Isso é transmissão, não é? Isso é transmissão. Isso foi o cuidado, né? A transmissão do cuidado, e eles falam isso o tempo todo, né? A outra coisa é mostrar
como que essa estratégia, Cláudia, ela pode realmente ser utilizada, e veio sendo, e com mais clareza pode continuar sendo, né, para ser um braço, né, de fazer acontecer o que está lá no nosso artigo 227 da Constituição, o que está no ECA, não é? O que está no marco legal da primeira infância, que nós ajudamos a construir, né? Tivemos lá o tempo todo presentes. Né? O que está no Plano Nacional da Primeira Infância, né? Do PNPI, o que está nos planos municipais da primeira infância. Quer dizer, essa maneira de fazer, com essa compreensão, ela é um braço, assim, né? Se não for dois, né? Utilizáveis, né? Concretamente, né? Para que as ações aconteçam, e que aconteçam da melhor maneira, capturando as pessoas, animando as pessoas, dando suporte às pessoas, para trabalhar num ambiente que nem sempre é facilitador à vida. Né? Se você pensar nesse contexto atual, não é nada facilitador à vida. Vamos falar com clareza, né, do que a gente tem vivido. Então, se você tem uma coisa dessa, construída, com, sei lá, mais de 10 anos, né, de experiência, de ações positivas, por que a gente não vai usar isso, meu Deus? Não é? Por que não usar? Né? Então, eu acho que a mensagem é essa. Né? Tá aí, como você disse, tem muita coisa para ser lida, né? Muita produção. Temos nós aqui, né? E outras pessoas tantas, né? Desse grupo todo que participou disso, né? Para que a gente possa ser acessado, para que a gente possa conversar, para que a gente possa trocar, né? E fazer acontecer o que precisa acontecer na atenção à criança, né? Às crianças brasileiras. Eu acho que é isso. Eu acho, assim, a Liliana foi ótima na síntese, e eu trago uma coisa que, para mim, é uma grande e importante ação. Quando você falou, eu vou te ensinar uma brincadeira, eu quero dizer que existem várias diferentes infâncias, das quais a gente não sabe nem o desenvolvimento infantil, porque estou falando, por exemplo, criança indígena, ribeirinha, dependendo da etnia, ela tem que aprender a nadar antes de andar. E as brincadeiras tradicionais para auxiliar nesse desenvolvimento. Então, nós chegamos a fazer um projeto do Ministério trabalhando quilombolas, indígenas, ribeirinhas, vinculados ao desenvolvimento, ao estímulo ao desenvolvimento, e marcos, a gente conhecer um pouco como isso se dá, não é homogeneizante. A criança da cidade é o espelho de todas as crianças. Então, é isso que eu queria, para mim ainda é um estudo a ser feito. E assinalar, aproveitar essa questão dos marcos de desenvolvimento, a gente não falou na caderneta da criança, Cláudia. E essa caderneta, ela fez parte de todo esse processo. Sim. Merece um só sobre a caderneta da criança, não é? Merece. 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 Pessoas aí, inclusive, que participaram muito, assim, a Virgínia, né? Virgínia Peixoto, lá do FM. Sim, conheço a Virgínia. Uhum. Que eu acho que merece a gente aprofundar isso. A Mira. Então, aí, essa coisa, você falou para a gente sublinhar algumas coisas, não esquecer da caderneta, porque ela tem um valor excepcional. Né? É verdade. Então, obrigada. Muito obrigada por estarem aqui e por
toda essa construção em conjunto, colaborativa, enfim, democrática e com respeito ao outro, com respeito à criança, impressionantes. Com uma consistência também impressionante. Obrigada e, bom, até as próximas, não? Até as próximas. A gente está aqui, continua alegre e disponível. O que você precisar e o que a gente puder contribuir, a gente está aí. Tá bom? Tá bom, tá bom, gente. Muito obrigada pela oportunidade. Tchau, tchau. Oi, meu nome é Yasmin Melo Araújo Chagas, tenho 11 anos, moro em Campanha, Minas Gerais, e o livro que eu vou indicar é O Jeito de Ser, feito por mim. Ele fala sobre preconceito. Eu tentei colocar todos os preconceitos dentro de um livro só. Oi, meu nome é Pedro, eu moro em Salvador, tenho 8 anos. Eu indico o livro Malala e o seu lápis mágico porque ela provou que com a educação você pode mudar o mundo. Oi, meu nome é Luísa, eu tenho 13 anos. Eu moro em Salvador, Bahia. E hoje eu vou indicar o livro Jogos Vorazes. Essa trilogia foi escrita por Suzanne Collins e a classificação é de 12 anos. Eles contam a história da adolescente Katniss Everdeen, que vive em uma sociedade distópica. Ao se voluntar no lugar de sua irmã, Katniss irá participar da 74ª edição dos Jogos, representando o Distrito 12 ao lado de Peeta Mellark. Esse livro é muito cativante e vale muito a pena ler. Ficha técnica. Música: Luciano Salvador Bahia. Desenho: Menina da Jujuba, Renato Barreto. Lema central: Se seu olhar muda, tudo muda, Fernando Passos, Engenho Novo. Locução: Marcelo Abud. Assistente e produção: Luísa Guerra. Estúdio: Alex Carlyle. Mas passa as férias na maré.